Fala rapaziada, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bom, a gente vai fazer hoje uma super revisão aqui para a prova da Polícia Militar, né, do estado do Pará, tá bom? A gente vai dar uma passeada ali por todos os tópicos que a gente tem. Lógico, é uma revisão, então não vai ser uma aula, não tem como a gente ver com tanto detalhe ali, mas tenho certeza que vai dar para você lembrar e aprender algumas coisas ali, tá bom? Não se esquece antes de se inscrever no canal agora, rapidinho, tá? Para você não custa nada, mas para mim é muito importante, tá? Dá um like aí embaixo, deixa um comentário também, tá ok? No nosso vídeo. Bora lá para nossas questões e eu quero que você pegue papel e caneta, tá? Não quero só que você assista o vídeo, eu quero que você faça comigo também os exercícios. Então bora lá, vem aqui comigo. Então bora começar aqui, dando uma olhadinha rapidola no nosso edital, né? De raciocínio lógico aqui. Então a gente tem aqui a parte de estruturas lógicas, né? Estudo ali dos conectivos, né? Tudinho. Lógica de argumentação, tá? Analogias, inferências, deduções e conclusões. Aqui é a parte de lógica mesmo, né? Sentencial, proposicional, bivalente, é tudo mesmo raciocínio lógico, né? Você entender ali as proposições simples, compostas, tabela verdade, equivalências, lei de De Morgan, diagramas lógicos, toda essa parte aqui tem na nossa revisão aqui. Lógica de primeira ordem aqui, que você tem o estudo dos quantificadores basicamente, todo, algum, nenhum também, né? Princípio de contagem, parte de análise combinatória e probabilidade, né? E aqui um único tópico, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, matemática básica, geométricos ali, a parte dos principais que você tem, e matriciais, tá bom? Então, bora lá começar a nossa revisãozinha aqui, tá? Então, você lembra lá o que é uma proposição, pessoal? Então, temos aqui o estudo das proposições, né? Vou fazer um pouquinho mais em cima aqui para você. Acho que fica melhor para a gente escrever, né? É isso aqui, o estudo das proposições é toda parte de lógica proposicional, daí o nome, né? Proposições. Tranquilo? O que é uma proposição, pessoal? Sentença declarativa, né? Formada por palavras ou símbolos que admita ali um valor lógico. Então, toda proposição é uma sentença declarativa, né? Toda proposição, ela é uma oração, tá bom? Eu gosto de colocar que o verbo, ele é obrigatório, tá? Às vezes você vê assim, tem sujeito, verbo e predicado, mas nem sempre você consegue ver o sujeito ali ou o complemento também, tá? Mas o verbo, ele é obrigatório, nem que seja na fonética ali para você, tudo bem? Aí você sabe que sempre vai ter sentido completo, exatamente por isso é uma sentença, e você sempre pode atribuir um valor lógico, classificar como verdadeiro ou como falso, tá? Então, basicamente, é disso que se trata o estudo das proposições ali que você vai ter, tudo bem? E a gente tem basicamente dois tipos, né? Que são proposições simples e proposições compostas, né? Beleza? Proposições simples é quando você tem apenas uma informação, né? Pedro é músico, Carlos é cantor, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, proposição simples, Carlos é músico, tá? Proposição composta, aí você já tem mais de uma informação, né? Então, aqui, por exemplo, vou botar uma frase usando a anterior, fica mais legal, né? Bora pegar aqui, por exemplo, Carlos é músico. E Pedro é arquiteto. Pronto. Perceba que aqui eu estou passando duas informações para você.
Quais são as informações que eu estou passando aqui para você? Uma de que o Carlos é músico e a outra de que o Pedro ele é arquiteto, tá? Então, a proposição simples, uma informação, composta duas ou mais informações, né? E a gente tem esse caboquinho bem aqui. Qual o caboquinho? Esse do meio aqui. Esse carinha do meio, que é o ezinho, é o que nós chamamos de conectivo, né? Então, esse carinha bem aqui é um conectivo. Então, quando você fala de proposições compostas, você está falando ali dos conectivos. Ele conecta as proposições simples para torná-las proposições compostas, né? Quais são os nossos conectivos que a gente vai ter? Aí você já viu ali o que é a proposição. Aí tem as que não são proposições, as principais, né? Exclamativa, imperativa, interrogativa, paradoxos ali. E aí dentro das proposições, as simples e as compostas. Temos aqui a conjunção, né? Tudo bem? Que a gente representa pelo chapeuzinho, não é isso? Vamos ter a disjunção inclusiva, que a gente representa pelo Vzinho aqui, ou só disjunção, tá? Se ele falar de disjunção, ele está falando desse carinha aí. Temos a disjunção exclusiva, que é um V com uma barra embaixo. Temos a nossa famosa condicional, que é uma seta que aponta para um lado. E temos a nossa bicondicional, que é uma seta que aponta para ambos os lados, né? Então, cara, esses são os estudos dos nossos conectivos aqui, tá bom? A gente tem aqui uma conjunção, que é o E. Todas as conjunções adversativas também fazem parte desse cara aí, né? Se tiver um mais, ele usa bastante também o mais sem o I. Se tiver só uma vírgula no meio, tá bom? Todas são esse carinha aí. Disjunção exclusiva e inclusiva, né? A inclusiva é o ou, a exclusiva é o ou, tá? A condicional, você já sabe que é o se então. Pode ser só o se com a vírgula no meio. Tá? Não tem problema nenhum. Temos as variações também, pois, porque. E a bicondicional, que é o se e somente se, né? Então pronto. Todo o estudo da lógica gira em torno desses carinhas aqui, né? Então conjunção, o e, que é verdade quando tudo for verdade. Disjunção inclusiva, que é o ou, é verdade quando pelo menos uma for verdade ali, tá? Disjunção exclusiva, que é o ou, é verdade quando só tiver um verdadeiro, quando são diferentes ali. Condicional, que você aprendeu lá, Vera Fischer, false. Se não der Vera Fischer, o resultado é verdadeiro. E a bicondicional é verdadeiro quando tem a mesma valoração. Ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas, tá? Lembrando que é uma revisão, por isso que tá rapidinho assim, tá bom? Só fazendo um esqueminha rapidola pra gente aqui. E a gente tem também o nosso modificador lógico, que é a negação, né? Então, ó, negação da proposição P. Uma proposição... Vou colocar a primeira proposição aqui, acho que fica mais organizado para você. Vou colocar aqui a proposição P. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. A sua negação, negar é contrariar, né, pessoal? Então, você coloca o contrário do que você tem. Negação de verdadeiro é falso, negação de falso é verdadeiro. Uma proposição e a sua negação jamais terão a mesma valoração aqui nesse caso. Tudo bem isso daí ou não? Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente tem que tratar. Lógico que a gente tem que conhecer as variações. Condicional e bicondicional. Ali você tem condição necessária, condição suficiente, condição necessária e suficiente, né? Se ele falar só um, ele está falando da condicional. Se ele falar dos dois, está falando da bicondicional. Isso que é legal na revisão. Professor, não lembro isso. Aí você volta e você estuda, entendeu? Professor, não lembro direito nessa negação. Aí você volta e você estuda. O objetivo aqui é só revisar, não é uma aula
tradicional, como eu falei para você, tá bom? Mas espero que dê para entender e que você consiga desenvolver aqui os exercícios comigo. Então bora lá, vai dando pause logo aí, né? Resolva o exercício para a gente vir com a solução, né? Questões da sua banca aí, para a gente ir revisando. Considere os símbolos representativos dos conectivos. A alternativa que apresenta a proposição verdadeira é... Então nesse tipo de questão clássica, pessoal, que a sua banca adora, você identifica o conectivo, e aí você analisa quem está antes e quem está depois do conectivo, né? Então bora lá. Então aqui, ó, 2 mais 5 é igual a 10, falso. 5 vezes 8 é igual a 32, falso. Não tem verdadeiro, então esse resultado é falso. Para o ou ser verdadeiro, pelo menos uma tem que ser verdadeira. E aí, por isso que eu preciso conhecer os conectivos aqui. 2 mais 5 é igual a 10 é falso. Cara, se é o E tem falso, eu vou logo colocar falso aqui. Não precisa analisar o segundo, né? Se quiser, você analisa aqui, ó. 5 vezes 8, aqui vai dar falso, tá? Tem que ser tudo verdade para ser verdadeiro. 3 mais 10 é igual a 15, isso daqui vai ser falso. No E, se já tem falso, o resultado já é falso. Você ganha um tempinho nisso daqui, tudo bem? Se quiser analisar o segundo, dá 40 verdadeiro. Aqui, ó, letra D, aqui 3 mais 10 é igual a 15 é falso. Opa, aqui é verdadeiro. No OU tem verdadeiro, pronto, o resultado ele dá verdadeiro, tá? Então esse é o nosso gabarito aqui, letra D de dado. Questão tranquila, né? Conhecendo os conectivos, dava para fazer de boa na lagoa aqui, né? Então bora lá. Um outro tipo de questão aqui que também aparece bastante, sua banca adora essas simbologias aqui, né? Sabendo que as proposições P e Q são verdadeiras e as proposições R e S são falsas, a verdadeira. Então, cara, você já tem valorações aqui pré-estabelecidas, né? Então, vou só separar aqui. Então, ele deu isso aqui basicamente para você, ó. Ó, P é verdadeiro, Q é verdadeiro, R é falso e S também é falso, tá? Aqui, ó, quando a gente não tem parênteses, a gente resolve primeiro o E, ou por último a gente resolve as setas. É como se o parênteses estivesse bem aqui. Em algumas questões, mesmo que você erre isso, você consegue fazer. Outras não. Por isso que é importante você saber fazer esse negócio. Então, é só substituir a valoração aqui. Então, bora lá. Então, aqui, ó, P verdadeiro, Q verdadeiro, R falso. No primeiro parênteses, temos o E. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Condicional falso, Vera Fischer, falsa, porque temos a condicional ali, né? Então, isso aqui não pode ser. A segunda, ó, o parênteses, ele está bem aqui, que é o E. Tá? Mesmo que você colocasse no outro, você acertaria isso aqui, mas aprenda do jeito certo. Então, aqui, ó, Q é verdadeiro, P também é verdadeiro e S é falso. Esse parênteses aqui, ele dá falso, a primeira é verdadeira. Na bicondicional, só é verdade quando são iguais. Como são diferentes, o resultado é falso. Não tem nada a ver com Vera Fischer aqui, tá? Bora analisar aqui dentro desse próximo. Aqui é falso, verdadeiro e verdadeiro. O primeiro parênteses é verdadeiro, não dá Vera Fischer. E o segundo também é verdadeiro. E temos aqui o conectivo OU. Beleza? E fora tem o tio, que é a negação. Primeiro você analisa dentro, tá? Então, aqui eu tenho a negação dentro do parênteses aqui dá verdadeiro, porque verdadeiro com verdadeiro no OU dá verdadeiro, negação de verdadeiro aqui é falso, né? Então, não é a nossa resposta aqui também. Temos aqui a letra D, né? Aqui eu tenho o seguinte, verdadeiro, olha, tem um tio bem aqui, que é verdadeiro. Como tem um tio, você coloca falso, e R é falso, tá? Esse primeiro parênteses aqui, verdadeiro com falso, vai dar falso, ou falso. Falso com falso no ou vai dar falso. Cara, se você está com dificuldade nisso daqui, para e decora lá os conectivos, tá? Mas se você aprendeu direitinho os conectivos, você não está com dificuldade nisso aqui. Inclusive, tem uma bateria de exercícios aqui no meu canal, um dos últimos vídeos que eu postei, que são questões só de conectivos, tá? Então, volta lá e assiste, que é legal. É só resolução de exercício. Aqui, falso, e aqui é verdadeiro, né? Falso com falso dá falso, condicional verdadeiro. Ó, não deu para escrever Vera Fischer, então esse resultado ele é
verdadeiro aqui para a gente, tá bom? Então pronto, temos aqui o nosso gabarito, letra E. Então, bora lá, vamos que vamos. Então aqui, em relação à proposição, tem a proposição toda aqui, assinale a alternativa que é correta, né? Bom, aqui você quer a construção da tabela verdade, não é isso? Bom, a primeira coisa que você faz na tabela verdade é calcular o número de linhas que vai ter, que é dado por 2 elevado a n, e às vezes é só isso aqui que ele pede para você, tá? Onde esse 2 é fixo, né? Esse L aqui é o número de linhas que você quer achar. Isso aqui é o número de linhas, tá bom? Vou escrever tudinho aqui, né? E esse n aqui é o número de proposições simples, tá? Mas você não vai lá contar 1, 2, 3, 4. Não, você vai ver as letras que tem lá. Por exemplo, quais letras tem lá? Você só tem a letra P e Q, então vale 2, tá? Porque é a letra P e a letra Q. Cada letra você contabiliza uma única vez. Então, o número de linhas é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4. A maioria das questões da sua banca varia ali de 2 a 4, né? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, já poderia eliminar aqui. Ele está falando que tem 8 linhas aqui, ó. Já não sabe que não é essa, tudo bem? É uma proposição composta formada por 3 proposições. Não, isso daqui está errado, né? Você tem apenas 2 proposições, tá? E elas se repetem ali, tá bom? Então, ficaria entre uma dessas alternativas aqui, tá bom? E aqui, só para lembrar para a gente tem o seguinte. Temos a tautologia. O que é tautologia? Quando todos os resultados possíveis são verdadeiros. Temos aqui a contingência, quando você tem verdadeiro e falso no resultado, independente da ordem, independente do sentido. E temos aqui a contradição, quando todos os resultados possíveis são falsos. Você tem muita forma de montar a tabela. Se você já sabe uma, continue fazendo do jeito que você faz, tá? Eu sei umas 5, 6 maneiras de montar a tabela, por exemplo. Mas olha só, a que eu mais gosto é essa daqui, porque fica de maneira organizada o negócio, tá bom? E eu acho que o aluno compreende melhor. Então, bora lá. Então, a gente tem o seguinte, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aí, da esquerda para a direita, coloquei as proposições P e Q, coloquei os parênteses e toda a proposição composta. Foi essa a sequência que eu segui. A primeira é o quê? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O professor tem que saber isso? Tem. Né? Você tem que saber que isso daqui é constante. Isso nunca vai mudar. Verdadeiro, falso e falso para quando você tem 4 linhas, obviamente, né? Então, esse padrão que você vai ter. Na próxima, você está unindo P com Q pela bicondicional. Então, bicondicional, verdade quando tudo for verdade. Primeira linha, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Segunda linha, verdadeiro com falso vai dar falso. Terceira linha, falso com verdadeiro vai dar falso. E a última, verdadeiro. Você vai continuar unindo as duas primeiras, só que agora pela condicional. E aí você vai ver lá se tem algum Vera Fischer, por exemplo. Só a primeira e a segunda. Deu Vera Fischer? Não. Deu Vera Fischer? Sim. Deu Vera Fischer? Não. Deu Vera Fischer? Não. E a última, você está unindo os 2 parênteses ali pela conjunção, né? Então, você vai unir esse com esse. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Opa! Você vai unir aqui os 2 parênteses pela conjunção, né? Então, essas duas últimas aqui que a gente fez. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Isso é verdade quando tudo for verdade. Falso com falso, falso. Falso com verdadeiro, falso. Verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. Bom, tem verdadeiro e falso no resultado, né? Se temos verdadeiro e falso no resultado, isso daqui é uma contingência. Tranquilo? Beleza? É legal que você já vê como isso aqui é feito. A sua banca também, às vezes, ela dá montado já para você só montar a última coluna, as 2 últimas colunas. Alguma coisa assim, são questões comuns da sua banca ali, tá bom? Essa questão aqui é bacana, uma questão bem porrada. Considere 2 proposições simples, P e Q. Não que ela seja difícil, mas o raciocínio dela é bem legal. É equivalente. Equivalência é a mesma coisa. Equivalência é a mesma tabela, o mesmo formato. Então, olha só. Bora montar aqui o número de linhas dessa tabela.
é 2 elevado a n. Só que esse n aqui para mim vale 1. Por que vale 1, professor? Porque só temos a letra P ali. Então, você vai ter duas linhas. Você concorda comigo? Só tem a letra P lá. Então, você vai ter uma tabela formada apenas por duas linhas. Presta muita atenção aqui, tá? Então, bora fazer aqui. O professor tem 3, é porque a primeira a gente não contabiliza, né? Porque a gente coloca as proposições ali. Então, ó, tem a proposição P, sempre começo pela letra. Aí aqui eu vou colocar a negação da letra. E aqui eu vou colocar a ordem que tem ali, tá bom? Se tiver dificuldade de montar a tabela, volta lá no estudozinho para você montar as tabelinhas, tá? Quais são as possíveis valorações para a proposição P? A ideia da tabela verdade é você colocar todas as valorações que existem, né? Então, aqui você vai colocar todas. Então, bora lá. Então, é verdadeiro ou falso. Sempre que forem duas, é verdadeiro ou falso. 4, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. 8, aí são 4 verdadeiros seguidos de 4 falsos, tá? A segunda é negação da primeira. Então, aqui vai ser falso, verdadeiro. Essa daqui que é o detalhe interessante. Porque, olha só, a condicional, a ordem, ela vai importar para você. Então, você tem que olhar na ordem que ele deu. Qual foi a primeira proposição que ele deu aqui na questão? A primeira é o não P e depois vem o P. Então, eu vou olhar assim, ó. Eu vou olhar primeiro essa, depois essa coluna aqui. É o único que a ordem importa. Todos os outros você olha na ordem que você quiser. Então, você vai olhar primeiro este negócio aqui, ó. Primeiro esta coluna aqui, tá? Que você tem aí de amarelo. E depois essa coluna de verde, tá? Presta muita atenção no que eu estou falando aqui. Você vai olhar nesse sentido aqui, ó. Tem Vera Fischer na primeira? Não, porque é da direita para a esquerda. Então, aqui é falso, que você vai ter, opa, verdadeiro resultado, então. É falso, verdadeiro, só apagar aqui. Então, o resultado é verdadeiro aqui para você, tá? E aqui, deu Vera Fischer? Deu. Vera Fischer é falsa. Pronto, temos esse resultado aqui. Ok? Equivalência é a mesma coisa, né? Mesma tabela. Então, olha só, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó, verdadeiro ou falso. Então, olha lá o que você tem. Você tem que a proposição não P, condicional P, é a mesma coisa que a letra P, ó, porque tem a mesma tabela. Bem porrada essa daqui, né? Não é difícil de fazer, né? Mas o raciocínio dela é bem legal, você prestar atenção. Ia derrubar uma galera, não mais você agora, você já sabe por onde vai o negócio, né? Bem bacana. O cara até poderia montar, mas às vezes ele olha na mesma ordem, né? E aí ele erraria, tudo bem? Então é respectivamente na ordem que ele deu só para condicional. As outras não importam a ordem, tá bom? Bora lá. Então gabarito aí, letra B de bola. Valeu a pena essa questão fazer, né? Bora lá. Sob o ponto de vista da lógica proposicional, a negação... Cara, a negação bem de boa, né? Negação, vou colocar aqui as principais. Você sempre tem variações, assim como os conectivos, né? Então, aqui eu tenho o conectivo e a negação que você vai ter, né? Então, temos aqui o conectivo e, conectivo ou, conectivo se então, conectivo ou, e temos a bicondicional. A negação que você vai ter, temos as regrinhas aqui. Negação do e, a principal é o ou, né? Aí você nega a primeira e você nega a segunda. Também tem uma aulinha de negação aqui no canal, tá? E essa é a principal negação. O que você tem que saber? Que o e e o ou você jamais vai negar utilizando o mesmo conectivo. Você vai mudar para um outro conectivo. E aqui eu estou colocando o principal. A negação do ou é o e aí você nega a primeira, nega a segunda. Na condicional, a gente até coloca assim, mané. Por que mané? Porque você mantém a primeira e você nega a segunda proposição. O e você pode negar com a condicional também, ó. Você vale a ida e a volta. O ou, você só troca pelo se somente se, a principal, e o se somente se você só troca pelo ou. Então, essa tabela, temos as principais negações. Cara, seguindo ela, dificilmente tu consegues errar uma questão.
Vai lá no site de questões agora, depois do vídeo, e tenta fazer tudo que é questão de negação, que você vai ver o que eu estou falando aqui. Então, essa daqui que você tem é a condicional, né? Você tem o se então aqui. Então, a primeira proposição é tudo que vem antes. E a segunda proposição é tudo que vem depois. E aí, mané, né? Se mantém e se nega. Então, você mantém a primeira aqui. Paulo trabalha. Vai continuar Paulo trabalha. Primeira é tudo que vem antes do então. E se nega a segunda. Mariana dorme. Mariana não dorme. Tranquilo? Então, esse gabarito que você vai ter aqui seria o gabarito aí, letra A. Paulo trabalha e Mariana não dorme, tá? É só seguir a regrinha. E a sua banca, basicamente, ela gira de maneira geral em cima desses três aqui. Não é que não possa cair os outros, mas nos últimos anos todos ela vem cobrando esses três aqui, e, ou e o se então, tá? Bora lá. A signagem alternativa que logicamente equivale à sentença. Então, repara que não tem negação aqui. Eu quero uma equivalência lógica. Então, em relação ao se então, as principais que nós temos, né, é a que você inverte e nega, que a gente chama de contrapositiva, e o silogismo disjuntivo, que é o não P ou Q, que a gente chama de Neymar, né? Você nega a primeira, mantém a segunda. Então, essas três são equivalentes. Você tem que saber, cara, isso aqui, porque basicamente toda a questão de equivalência, quando ele pede com frases, alguma coisa assim, você resolve por isso daqui, né? É uma dessas três que ele te dá ou ele te pede. Então, ó, você pega o conectivo aqui, se então, você vê quem está antes e vê quem está depois aqui, né? Quem está antes, quem está depois. Utilizando o mesmo conectivo, você inverte e nega a frase. O que está antes vai depois, o que está depois vem antes. É a resposta? Não sei. Vou ver. Se tiver, ok, matou. Se não tiver, eu faço a outra, tá? Então, Joaquim configurou a rede. A negação seria Joaquim não configurou a rede de computadores. Manuel instalou, qual é a negação? Manuel não instalou a rede de computadores. E o conectivo que a gente está usando aqui é o conectivo se então. Se Joaquim não configurou a rede de computadores, então Manuel não instalou a rede de computadores. Temos aqui? Temos, ó, a letra B, letra C, desculpa aqui. Se Joaquim não configurou a rede de computadores, então Manuel não instalou a rede de computadores. Pronto, acabou. E aí, se não tivesse, você faria o Neymar. Questão de equivalência também, só seguir esse ciclo, dificilmente você vai errar uma questão em relação a isso aí, tá? Ó, questão de argumentação aqui, estrutura lógica, quando você tem conectivos. Qual é a ideia desse tipo de questão, pessoal? A ideia é você considerar tudo verdadeiro. Não é que as proposições sejam verdades. Se ele falar, para um argumento ser válido, a premissa tem que ser válida, tem que ser verdadeira. Está errado. Não é que elas sejam verdadeiras, é que a gente aceita as premissas para que o resultado a gente possa aceitar também. A gente aceita as premissas para que a gente possa aceitar a conclusão, a inferência disso que a gente vai ter. A ideia é você sempre começar por uma proposição simples, caso tenha. Não tem nenhuma. Se tiver um nome que aparece uma única vez, comece por ele. Não tem. Eu poderia começar ali por Maria Gaúcho, porque aparece 2 vezes. Pode começar por ele, está certíssimo, tá? Como nada disso aconteceu, poderia começar pelo Mário. Vou começar do começo mesmo, e aqui eu vou chutar esse valor. Isso é literalmente um chute, tá? Eu não sei se é verdadeiro ou falso. Maria Gaúcho, eu não sei se é verdadeiro ou falso em alguma questão, por exemplo, tá? E aqui é verdadeiro. E aqui o conectivo é o ou. Então, todos sempre vão ser diferentes. O que vai mandar nisso é o conectivo, tá? Verdadeiro, a outra tem que ser falsa para o resultado ser verdadeiro. E aí, o que você vai atrás agora? Alguma coisa em relação a Pedro e Paulista. Você já sabe que o Pedro é paulista. Na segunda aqui, quando eu falo para você Pedro é carioca, eu vou considerar falso, porque ele é paulista. Então, a outra tem que ser verdadeiro, porque tem que ser diferentes ali.
Mário é gaúcho é verdadeiro. Tem alguma coisa do Mário gaúcho? Vem aqui, ó, verdadeiro também. Como é o ou, esse resultado aqui, Henrique é gaúcho, é falso. O que é verdade? Que Mário é gaúcho. Então aqui embaixo, se eu falar para você que Mário é carioca, isso aqui é falso. Logo, Henrique é carioca, é verdadeiro. Aí você olha, vê se não tem nenhuma contradição, alguém com duas coisas ali ou faltando para alguém. Não tem, ok. Então aqui, ó, Pedro é paulista. Aqui Pedro Paulista é falso, então você sabe que o Pedro é paulista. Você sabe que o Mário é gaúcho. E você sabe que o Henrique é carioca, tá bom? Então você tem aqui o gabarito na letra E. Então não é difícil de fazer essas questões quando você já conhece a saída e conhece os conectivos, né? Então a primeira vez que você lê, você, pô, é um pouco estranho, mas aí é uma questão legal de se fazer também, tá bom? Bora lá. Então aqui a gente vai fazer por diagramas lógicos, né? Esse argumento aqui que você tem categórico, né? Quando você usa as proposições categóricas, o todo, algum e nenhum. Todos os contadores são estudiosos. E aí o legal do diagrama é que você consegue enxergar. Não é obrigado você fazer, mas às vezes quando você tem 3, 4 proposições dessas, já fica complicado de você enxergar. Então todos os contadores, posso desenhar assim, são estudiosos, mas nem todos os estudiosos são contadores, não é isso? E a outra que você vai ter aqui é que alguns apenas contadores são ricos. Então eu vou fazer um diagrama assim, ó. Rico e contador. A única certeza que eu tenho, pessoal, é essa daqui. E por isso essa questão enrola muito a galera. São as possibilidades. Por exemplo, eu posso concluir que existe um rico que não é estudioso? Não. Professor, mas tem esse pedaço bem aqui, ó. É, mas isso fui eu que desenhei, podia estar inteiramente dentro, entendeu? Tudo que for uma possibilidade, você não marca como resposta. Você só marca as coisas que são 100% de certeza. É esse o problema desse tipo de questão. É por isso que a galera erra muito esse tipo de questão, esse tipo de argumentação. Você só vai concluir coisas que você tem certeza, tá bom? Então, bora lá. Alguns estudiosos são ricos, tá certo? Tá certo. Por quê? Olha só. Eu tenho esse pontinho aqui. Esse pontinho é o cara que é contador e rico. Se eu te apresentar um amigo meu, ó, meu amigo ele é contador e rico. Pô, se ele é contador e rico, com certeza ele é estudioso. Por quê? Porque ele é rico? Não, porque ele é um contador e todos os contadores são estudiosos. Então, tem pessoas ricas que são estudiosas? Sim, são todas aquelas que são contadoras, tá bom? Então, você faz uma associação lógica ali, tá? As questões são sempre parecidas com isso, não é obrigado, mas de maneira geral, a resposta é a interseção que ele vai dar para você, tá? E aí você se confunde muitas vezes nas possibilidades que você tem. Então, nosso gabarito aqui é de cara a letra A, tá bom? Então, toma cuidado com esse tipo de questão, porque é muito fácil de você errar. Porque você sempre quer... Ah, mas professor, poderia ser assim. Não, calma, cara. Você não tem afirmações para você argumentar isso. E o seu desenho não precisa ter ficado 100% igual ao meu e pode estar certo 100% de certeza disso, tá bom? Bora lá. Então aqui a gente tem uma outra questãozinha que já entra em princípios de contagem, né? Então, as novas placas do Mercosul são inspiradas no sistema integrado adotado já há vários anos pelos países da União Europeia. Elas são aplicadas de maneira padronizada a aproximadamente 110 milhões de veículos. Os números e as letras poderão ser dispostos de maneira aleatória. Na Argentina, por exemplo, adotou-se letra, letra, número, número, letra, letra, sendo L para letras e N para números, a fim de evitar formação de palavras. No Brasil, o padrão inicial será LLL, NL, NN para os carros e LL, NN, LN para as motos. O último nível provavelmente continuará a ser sempre o número, em razão da aplicação do rodízio veicular na cidade de São Paulo. Considerando as informações apresentadas, quantas placas diferentes para carros podem ser feitas iniciando-se com BRA? Bom, aqui no Brasil a gente vai fazer o seguinte ali, né? L, 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 N, L, N, N. Não é isso? Beleza. Só que ele fixou aqui. É a mesma coisa de permutação com repetição. Aqui tem que ser o BRA. Então você tem só uma possibilidade. Se quiser você coloca o número 1, mas tem que ser o BRA.
Quantas opções nós temos de números? Números nós temos 10 opções, que são os algarismos. De 1 a 9, você tem 9 mais o 0, aí formam 10. E o total de letras é o nosso alfabeto, que seriam 26. Tá? Então, eu tenho 26 letras e 10 algarismos. Só tem que saber, sim, você tem que conhecer o alfabeto e o nosso algarismo, né? Qual é o total de números que você tem? 10. Total de letras, 26. E aqui você vai colocar o número. Quantos são? 10. Professor, não é 9? Não, ele não falou que tem que ser números diferentes, tá? Pode ser 5, uma placa, por exemplo. Tudo bem? Você tem números repetidos de placa, tá? O que não vai repetir é uma placa para outra. Uma placa para outra não vai repetir, mas os números dentro da placa e as letras podem repetir. E aqui o número 10 também, tá bom? Então, ó, primeira, segunda e terceira, né? Você tem o princípio do E, que é o princípio multiplicativo, do OU, o aditivo, seria 26.000, tá? Então, repara que é muito mais simples do que parece. Questão de combinatória e probabilidade, a gente peca muito na interpretação dos exercícios, porque a resolução em si, basicamente, é soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Compondo essas 4 operações ali, você consegue resolver qualquer questão ali de combinatória e probabilidade. E a interpretação é o mais difícil para mim, tá? Bora lá. Com 7 livros diferentes e 5 revistas variadas, deve-se formar pacotes com 4 livros e 3 revistas. De quantas possibilidades isso é possível? Pessoal, se você tem aqui menos elementos do que o total, você já vai pensar em 2 coisinhas. Quais coisinhas, professor? Você já vai pensar em arranjo ou em combinação. Tá? Você vai pensar numa dessas coisas, sempre que você escolher menos elementos do que o total. Tá bom? Se forem elementos diferentes, um de cada, princípio fundamental da contagem. Se você for escolher todos os elementos, permutação, menos elementos, arranjo ou combinação. No arranjo, lembra lá? No arranjo, a ordem, ela importa. E na combinação, a ordem não importa. Basicamente é isso. A ordem importa, como por exemplo, lugares, né? Se eu mandar você para São Paulo e mandar você para o Rio de Janeiro, são locais diferentes, isso vai importar para você nas suas férias, por exemplo. Pódio, né? Colocação, primeiro e segundo lugar. Se eu pegar o primeiro lugar e mudar com o segundo, vai importar. Combinação, a ordem não importa. Por exemplo, formar uma dupla para uma gincana. Ana e Maria, Mariana, é a mesma dupla, tá? A fórmula, se você quiser, é essa daqui. Arranjo de NP é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Tem aluno que gosta de fazer para fórmula e para algumas questões específicas. Questões de NP é N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. O que é esse N, professor? N é o total e P é o pedaço, a parte, tá? Vou colocar assim, pedaço. É o número de escolhas que você está tendo lá. Por exemplo, eu tenho 7 livros. Dos 7, eu vou escolher quantos livros? Eu vou escolher apenas 4. Faz diferença a ordem que você levar? Vou levar o livro A e o livro B. Não, vou levar o livro B e o livro A. Você vai levar o mesmo livro, cara. Não faz diferença. Então, é uma questão de combinação de 7 que você vai escolher 4. E também não faz diferença a ordem que você for levar as revistas ali, né? Então, uma combinação de 5 que você vai escolher 3. Tá? Por que é combinação ou arranjo? Porque eu estou escolhendo menos do que o total. Como a ordem não importa das revistas que eu vou levar para minha casa e dos livros, é uma questão de combinação. Pode usar as formulazinhas ali, mas como é que eu gosto de fazer? A gente pega o seguinte aqui. Então, você vai pegar aqui combinação, e aí você sempre vai começar do número menor. Quem é o número menor? 4. Como o número menor é 4, você vai fazer 4 traços. 1, 2, 3, 4. E, olha, o número menor no segundo é 3. 1, 2, 3. E aí você começa do número maior decaindo aqui, 7. 7, 6, 5, 4. O segundo você começa do número maior decaindo. 5, 4, 3. Estou fazendo junto, mas você pode fazer tudo separado. Só que na combinação, é como se fosse uma permutação com repetição. Você sempre vai dividir pelo fatorial. Olha só, eu tenho 4 tracinhos, então você divide por 4 fatorial. 4, 3, 2 e 1.
Eu tenho 3 tracinhos, eu divido por 3 fatorial. 3, 2 e 1. É dessa forma que eu gosto de montar os exercícios. Quem já é meu aluno, estuda comigo, sabe disso, porque a gente monta a resolução de uma maneira muito mais fácil e muito mais eficiente, tá bom? Então bora lá. E aí, se você não está entendendo, né, pode usar a fórmula ou dar uma estudadazinha lá nessa parte. A conta agora é com você, né? Aqui, ó, por exemplo, eu posso cortar esse 4 com esse 4. 2 vezes 3 aqui é 6, tá? Corta com 6 aqui. Então, o primeiro resultado lá vai dar 35, ó. Que é 7 vezes 5. Professor, eu multipliquei, não interessa, tá? Aqui, corto 3 com 3. 4 por 2 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. No E a gente multiplica, né? 35 vezes 10, 350. Então aqui a gente tem uma letra C. E essa questão é clássica, tá, pessoal? Clássica, 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 tá? Bora lá. No departamento de contabilidade de certa empresa, trabalham um homem e 4 mulheres. O diretor do departamento pretende escolher por sorteio 2 pessoas para trabalhar com um novo cliente. A probabilidade de que as 2 pessoas sorteadas sejam mulheres. Bom, então primeiro bora entender aqui a questão. Então basicamente você tem isso aqui, você tem um homem e você tem 4 mulheres, tá? 1, 2, 3, 4. Desenhar o cabelinho aqui, que eu sei que vocês gostam dos meus desenhos, quem já vem assistindo aula comigo, né? Meus desenhos aqui são bem legais. Bacana. Aí olha só, probabilidade, vou fazer bem aqui, é evento sobre espaço amostral. É sempre o que eu quero pelo total de opções. Só isso. E aí às vezes você usa o auxílio da combinatória ali para você calcular um arranjo, uma combinação, uma permutação, para depois fazer a divisão. Essa questão, por exemplo, você pode fazer por combinação, tá? Professor, pensei em combinação, tá certo? Mas eu prefiro fazer assim, ó. Eventos independentes de escolhas, né, de pessoas ou objetos. Você tem que escolher 2 mulheres. Escolhe uma mulher para mim. Imagina que está todo mundo numa fila. Escolhe uma mulher. Quantas opções você tem, professor? Eu tenho 4 de um total de 5 pessoas. Você tem 4 mulheres de 5 ali, cara. Se eu escolher a Ana, escolhe mais uma. Eu não tenho mais 4, você já escolheu a Ana. Você só tem 3 opções agora para escolher ali a segunda mulher. De um total de 4. Concorda comigo? Então olha só, o espaço amostral ele vai mudando. Mesma coisa, tirar a bola da urna, tirar baralho de carta, é tudo a mesma coisa, cara. Aqui multiplica, ou eu posso cancelar aqui. Professor, eu posso multiplicar 4 vezes 3? Pode, cara. Isso aqui dá 3 sobre 5. Já é a resposta, só que a resposta ali está em forma de porcentagem. É só multiplicar por 100%. Tá bom? Aqui vai dar 300 dividido para 5, que vai dar 60%. Se quisesse, multiplicava, simplificava, faça do jeito que você quiser, que você vai chegar no resultado. Pessoal, eu dividi, deu 0,6. Ok, aí multiplica por 100%, que vai dar os 60%. O nosso gabarito aqui é a letra B. Então repara que se você tentou fazer, é diferente de você olhar a resolução, né? É muito interpretação mesmo, questão de combinatória e probabilidade, cara. E probabilidade, qualquer questão você faz por isso. Seja de eventos independentes, seja probabilidade condicional, complementar, é sempre o que você quer pelo total, tudo bem? Bora lá. Um tanque de dimensões de 3 metros de comprimento, 2 metros de altura e 1 metro de largura está com 60% de sua capacidade ocupada de gasolina. Um caminhão-pipa vai abastecê-lo. A quantidade de gasolina que o caminhão depositará para encher totalmente é de... Aqui a gente começa a ter uma questão de cálculo geométrico misturado com cálculo aritmético. Cálculo aritmético é matemática básica, soma, subtração, uma porcentagem, um MMCzinho básico, tá? Não tem fórmula para você fazer em cálculo aritmético. Geométrico, você tem que conhecer as principais figuras aqui, né? Então aqui a gente tem um prisma. E as dimensões desse prisma aqui seriam 3 metros, 2 metros por 1 metro. Volume de qualquer prisma é sempre a área da base multiplicado pela altura.
E aí a base pode ser triangular, pode ser um círculo formando um cilindro, tá? Basicamente você faz o que? Você multiplica essas 3 arestas que você já tem ali o volume, porque a área da base, que é o que está no chão, aqui é um retângulo, né, que é 3 vezes 2, e a altura ali seria 1. Então basicamente, para você calcular o volume do prisma, nesse formato, é só você fazer isso aqui, multiplicando os 3 valores. Então o volume ali para mim é 3 vezes 2 vezes 1, tá? 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6 metros cúbicos. Tudo bem? E é muito comum a tua banca também, ela já cobrou em outros, colocar ali 6 litros, alguma coisa assim. Ainda bem que não tem esse número aqui. Mas é só você lembrar o seguinte, que 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros. É uma relação que eu preciso saber. A tua banca, ela gosta de cobrar essa relação ali, né? E aí, como eu falei o seguinte, às vezes ele pede só o volume e o cara acha 6, já marca 6. Não, cara, você vai errar a questão, porque o volume aqui tem metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico ali para você, tá? Só toma cuidado ali com as transformações. Bom, então para passar ali para metro cúbico é só multiplicar por 1000. Então o volume são 6.000 litros. Bacana? Já foram preenchidos 60%. Tá? Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quanto falta para encher. 40%. Por que 40%, professor? Porque o total é 100%. Se eu já enchi 60, faltam 40. Quanto falta para encher? 40%. Você pode fazer uma regra de 3, 6.000 é 100%, e aí você acha 40%. Mas como é em cima do valor, você faz direto aqui. 40% do valor. Não tem a porcentagem ali, peraí. Opa, botei aqui sem querer. 40% é 40 sobre 100 do valor, que seria 6.000. Então toda vez que for porcentagem direta, você pode fazer dessa forma aqui. Se tiver embutido o valor, você faz regra de 3, tá? Corta 2 zeros com 2 zeros. 6 vezes 4 vai dar 24,00 litros. Então 2.400 litros aqui para você. Gabarito letra E. Então uma questão aí que está misturando, né, a parte de cálculo geométrico com cálculo aritmético para você, tá bom? Uma porcentagemzinha vale a pena você revelar. E uma questão de cálculos matriciais, tá? Basicamente você precisa conhecer a estrutura da matriz que você vai ter, tá bom? Então bora lá. 5 conselheiros foram eleitos para o conselho diretor. Na primeira reunião do conselho, eles deveriam eleger entre si um presidente. Para tanto, fizeram uma eleição em que cada um deveria votar em outro conselheiro e não poderia votar em si. Cada um dos 5 conselheiros foram identificados com numeração de 1 a 5. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto conselheiro. Os votos foram representados na matriz A e J 5%. Olha só. Isso daqui, 5 por 5, é a ordem da matriz, tá? É o número de linhas e o número de colunas, que a gente chama de M e N, tá? M e N de navio. Repara que essa coluna ela tem 5 linhas e 5 colunas, então é a ordem dela. Esse IJ é a posição, tá? Posição da linha e posição da coluna. Então o I sempre é linha, o J é sempre a coluna. O M é sempre o número de linhas e o N é sempre o número de colunas, tá bom? Na qual I, diferente de J, se o conselheiro I votar no J, ou seja, o I está votando no J, a linha está votando na coluna. Poderia ser J no I, aí você olharia da coluna para a linha, e isso vai diferenciar a resolução aqui. A e J, 1. Caso contrário, 0. Então se o cara votar, vai ser 1. Se o cara não votar, vai ser 0. Com base nas informações, o conselheiro que foi eleito presidente foi identificado com um número. Então olha só, bora supor o seguinte, eu tenho o conselheiro 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. A linha vota na coluna, porque o I vota no J. O 1 não pode votar no 1, o 1 votou no 2 aqui, ó. Não votou no 3, nem no 4, nem no 5. O 2 aqui, ó, ele votou no 4, é tipo uma batalha naval, ó. O 3, ele votou no 2 aqui, ó. O 4 votou no 1 e o 5 votou no 3, no 2 aqui também, ó. Deu para entender? E aí nos outros está 0. É isso que representa a matriz.
Quem recebeu mais votos ali? Quem recebeu mais votos foi o segundo, que recebeu 3 votos. Deu para você entender? É a linha votando na coluna. Pronto, acabou a questão. Professor, então a resposta aqui é 3. O cara foi sacana contigo aqui. Porque ele quer saber... Deixa eu pegar aqui. É 3, professor? Não, olha só. Ele quer saber o cara que ganhou. O cara que ganhou foi identificado com o número 2. Ele recebeu 3 votos, mas ele está identificado com o número 2 aqui. Então o gabarito aqui seria a letra D de dado. Ele foi sacana contigo. Então matriz, basicamente, é você conhecer a estrutura da matriz, a matriz genérica ali, para você montar alguma coisa, tá bom? Então, galera, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo, tá? Espero ter ajudado você de verdade. Quem me acompanha ali há alguns anos já sabe disso, né? Todos os últimos primeiros lugares da PM do Pará foram meus alunos, tudo bem? Seja no módulo presencial, quando ainda não estava tanto essa questão da internet, né? Ou estudando comigo online. Todos os últimos 6 primeiros colocados do concurso da Polícia Militar foram meus alunos, né? Já fui professor de milhares de aprovado, o cara que foi, passou, foi chamado e hoje é policial militar, né? Milhares de policiais militares foram meus alunos, tá? Em todos os últimos concursos. A gente tem um trabalho muito forte ali na Polícia Militar, tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Compartilha com seu amigo esse vídeo aí. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Me chama pro churrasco, hein?